Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, seja bem-vindo a mais um conteúdo da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje, dando prosseguimento ao assunto da lição, estudaremos a lição de número 7, que tem o tema Relacionamento entre Nora e Sogra, tratando da história de Noemi e Ruth. O texto áureo está em Ruth, capítulo 1, versículo 16. Disse, porém, Ruth, não me enches para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é meu povo, o teu Deus é o meu Deus. A verdade prática consiste em: a fé cristã exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. O texto bíblico da lição de hoje está em Ruth, capítulo de número 1, versículo de 1 a 5, depois os versículos 8, 12 a o 14. É o texto que nós leremos para a nossa base desta lição. Ruth capítulo 1. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, e sua mulher, e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi, e os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, efráteus, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã, e o nome da outra, Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos. Esperá-los ieis até que viessem a ser grandes. Deter-vos ieis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então, levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Na lição de hoje nós estudaremos uma das histórias fantásticas da Bíblia, onde envolve muito sentimento, alegrias e tristezas. É uma história que está recheada de emoções e que traz para nós muitas lições importantes. Fala de uma crise generalizada, fala de pobreza, de luto, doença, viuvez, da morte, mas contudo, a história também nos traz pontos lindos e maravilhosos, que é o que nós estudaremos hoje, sobre um relacionamento amoroso entre uma nora para com a sua sogra, a confissão de fé para com Deus que a sua sogra servia, e no final da história, algo que remete a nós, a igreja, e a pessoa de Jesus Cristo. Sobre essa lição, nós estudaremos sobre as dificuldades com a atitude de fé, inteligência e lealdade, persistência e esperança. Aqui, a nossa narrativa vai estar centralizada no cultivo do verdadeiro amor de Ruth para com a sua sogra e, através disso, tirarmos ensinamentos para que possamos aplicar em nossa vida. Primeiro ponto da lição: a crise econômica na terra da Judéia. Primeiro, a escassez que provocou a fome na casa de pão. O alimento básico das famílias que moravam na região da Judéia estava escasso, e isso tem correlação com a má gestão dos últimos juízes de Israel, que abandonaram ao Senhor. Essa cidade de Belém, de onde Noemi saiu com seu marido Elimeleque, era uma cidade que anteriormente já tinha sofrido com escassez e sequidão. A cidade de Belém era conhecida como a cidade do pão, mas nesse contexto havia uma escassez muito grande e a cidade deixou de ser um celeiro de grãos. Isso tem correlação com a disciplina de Deus para o povo de Israel. Houve uma fome, houve carestia seca, e
nós podemos observar que a fome na Bíblia é um modo de Deus também disciplinar o seu povo. Nem todos os que habitavam ali agiam do mesmo modo, mas quando a disciplina do céu vem, ela vem para todos, assim como a chuva, quando vem, ela vem para todos. Então, naquele tempo, como Israel havia se afastado dos caminhos do Senhor, da comunhão de Deus, e havia chegado ao ponto de cultuar a outros deuses, Deus puniu o povo com seca, com escassez, e é nesse contexto que há uma crise familiar, que eles se retiram de Belém e vão para uma outra terra. Ponto 2. A família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi e seus filhos, Malom e Quilion, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica dentro de Israel, fazendo essa escassez de grãos, de pão, para que eles pudessem se alimentar, fizeram com que eles migrassem de Belém para a terra de Moabe, a fim de encontrarem lá as situações boas relativamente à sua realidade anterior, para que eles pudessem ter uma vida um pouco melhor do que eles tinham vivendo em Belém, visto que a crise econômica estava muito grande. Então, isso obrigou Elimeleque a tomar uma decisão e buscar a solução para a subsistência dele e também da sua família. Em vez dele ficar parado, ele tomou um caminho que para ele parecia mais racional, o caminho das terras planas de Moabe. Isso me faz lembrar um pouquinho da decisão de Ló, quando Abraão mandou ele escolher, e ele escolheu as campinas de Sodoma porque ele viu a relva verdejante, ele achou que seria um local de bênção. Elimeleque conhecia o Senhor, mas ele não consultou a Deus referente a essa mudança, se ele deveria ou não sair da sua terra e ir para esta terra. Então, a lição que nós podemos pontuar aqui, nesse ponto 2, é que as nossas decisões precisam estar de acordo com a vontade de Deus, visto que é Deus que comanda todas as coisas e tudo está no controle dele. Eu já falei em outro tempo que não adianta você querer se livrar do deserto. O deserto ele vai te acompanhar. Se você quiser fugir do deserto, o deserto vai acompanhar você, porque está na mão de Deus. Então, ele sai da sua terra com a pretensão de achar um lugar melhor, só que quando eles chegam em Moabe, a experiência que eles têm não são uma experiência boa. A experiência que ele tem é terrível, ou seja, eles queriam sair do deserto, mas o deserto acompanhou eles. Chegando na terra de Moabe, não tiveram experiência boa. A família na terra de Moabe encontrou a morte. Eles ficaram doentes e aí chega na porta de Noemi o luto, a viuvez, que dessa vez envolve primeiramente o Elimeleque e depois os dois filhos, Malom e Quilion, morrem, deixando Noemi, Ruth e Orfa também viúva. Ali Elimeleque morre. E aí o que reacendeu a esperança no coração de Noemi foi o casamento dos dois filhos, Malom e Quilion, com duas moabitas, que trouxe esperança para o seu coração, mas depois também, seguindo a mesma situação do pai, os filhos dela também, os dois filhos, Malom e Quilion, encontram a morte, ficando assim 3 viúvas, Noemi, Ruth e Orfa. Essa história mostra que uma família pode estar no centro de um profundo sofrimento e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como sogra e sogra, o genro e o sogro. E agora aí você tem 3 viúvas que no contexto da época teriam muitas dificuldades para sobreviver. Antes de passarmos para o próximo ponto, eu quero dizer a você que nós criamos um conteúdo de um subsídio exegético que foi postado aqui nesse canal. Você vai aqui no link da descrição, o primeiro link da descrição é o vídeo onde a gente traz um contexto exegético de informações que não estão presentes na lição, mas que vão ser muito boas para o seu conhecimento. Superando as crises existenciais. Noemi decide voltar à sua terra. Como Noemi já era viúva e as suas 2 noras também, Ruth e Orfa, estava viúva, Noemi então resolve voltar para a sua terra, em Belém. E ali ela libera as noras, tanto Orfa quanto Ruth, para que pudessem retornar para suas famílias e possivelmente construir
uma nova vida com as famílias em Moabe. Orfa aceitou a liberação de sua nora e voltou para a sua família de origem. Porém, Ruth resolveu ficar com Noemi. Provavelmente, Noemi deve ter pensado que Deus havia a abandonado, porque sair de Belém, ir para Moabe, chegar lá, o marido morrer e depois os filhos, o pensamento dela seria que Deus estivesse a castigando e tivesse ali abandonado ela. Só que ela não imaginava o plano de Deus diante dessa situação. A decisão de Ruth, naquele momento, fazia parte de uma amizade profunda entre a nora e sogra. E através disso, Deus vai trabalhar para fazer algo grandioso na vida dessas mulheres. Porque aprendemos com o apóstolo Paulo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está escrito em Romanos 8, 28. Ruth conhece o Deus da sua sogra. Ruth declarou com um coração sincero à sua sogra Noemi: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Ela teve um gesto de amor muito exemplar. Por ser uma moabita, não ter contato, não saber da história do seu Deus, sabendo que em Moabe se adorava vários tipos de deuses, a convivência com a sogra Noemi levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. Levou ela a conhecer o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. A moabita descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro que supre as nossas necessidades. Então podemos ver que dentro dessa união há uma edificação por parte de Noemi em ser uma pessoa que tinha condutas que fez a sua nora enxergar nela como sendo uma mulher de Deus e que resolveu também, por parte dela, vendo esse testemunho por parte de sua sogra, conhecer o Deus que ela servia. Então, o testemunho de Noemi acabou trazendo a Ruth um desejo de querer conhecer o seu Deus. E é quando ela conhece. E quando ela conhece o seu Deus, a Bíblia diz que Ruth apegou-se a Noemi, não só pelos laços familiares, mas ela se apegou por causa também da fé no Deus de Israel. Quando a sogra e a nora estão unidas na presença de Deus, isso é uma bênção para toda a família. E não somente nora e sogra, mas também genro e sogro. É muito bom que tenha essa união, porque se houver atrito, a desarmonia acontece. E não é isso que Deus pretende para a família. Sabendo que nós estamos tratando de relacionamentos familiares, vencendo as crises e os comportamentos para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. Terceiro ponto. Unidas contra a crise. Toda família ela pode passar por um momento de crise, um momento terrível, que não pareça ali uma perspectiva de mudança, uma situação difícil como Noemi passou. Crises podem vir para todas as famílias, sejam elas cristãs ou não cristãs, a crise vem para todo mundo. Às vezes parece que a família chega num beco sem saída e que a desesperança vem tomar conta de nós. E isso pode influenciar na nossa vida emocional, na nossa vida material e até mesmo no espiritual. Até certo ponto, isso é muito normal e é natural, pois quando nós nos deparamos com algumas crises, a nossa visão tende a ficar limitada, embaçada, nós não conseguimos ver o horizonte, nós não conseguimos enxergar a esperança. Entretanto, a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem há de ser contra nós? Se Deus é pelo seu povo, quem será contra o seu povo? A providência de Deus ela pode começar a ser gerada através dos membros que compõem a família. Ela pode ser gerada através disso. No momento da crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra. No momento de uma crise familiar, a melhor atitude a ser tomada é unir-se para vencer a crise.
Já imaginou que carga ficaria pesada se, num momento crucial, Noemi e Ruth não tivesse amizade, elas não tivessem essa união? A Ruth não falava com a Noemi não falava com a Ruth, uma não se olhava, a outra... Aquela situação chata, jamais elas viveriam o plano de Deus sendo realizado de uma forma tão linda como foi realizado. Ruth e Noemi, nora e sogra, conseguiram vencer a crise em sua casa porque elas estavam unidas, tinham visão de esperança, paciência, tenacidade para superar as crises e as dificuldades familiares. Sua perspectiva de fé animou a sua sogra Noemi, que juntas começaram a contemplar o agir de Deus em favor da sua família. Então as duas voltam para Israel, para Belém, para o lugar de onde Noemi havia saído, e lá elas começam uma nova etapa de vida. E é aqui que a mão de Deus começa a trabalhar. Ponto 3. Fé e trabalho numa nova perspectiva. A chegada das duas mulheres em Belém causou um grande alvoroço na região, porque depois de 10 anos, os antigos vizinhos e conhecidos de Noemi queriam saber como é que eles estavam. E quando viram a Noemi, perceberam que ela ainda estava amargurada com as situações e as experiências que passou em Moabe. E aí, ela preferia ser chamada de Mara, que quer dizer amarga no hebraico. A sua queixa parecia se resumir em que Deus havia abandonado ela. Mas nós começamos a enxergar que a humilhação e a tristeza começou a se transformar em alegria. Assim, quando Ruth e Noemi empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar crises de subsistência, confiando inteiramente no Deus de sua sogra. Então, sogra e nora, agora juntas, vivendo da fé como a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, recuperando a autoestima. Ruth deu uma demonstração para Noemi de que ainda havia esperança. Então, você pode observar que a crise ela é vencida dentro da família, porque de um lado Noemi está desmotivada por tudo que já passou, por tudo que já havia acontecido ao seu marido, aos seus filhos, mas, por outro lado, Ruth estava demonstrando ânimo, confiança, fé no Deus de Israel, e que aquilo começou a gerar e a produzir também em Noemi vontade de recomeçar a vida. Então, é quando elas chegaram em Belém, no princípio da colheita de cevada. Se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada. E para ambas, Ruth usou a sua perspicácia, usou a sua inteligência para poder suprir as necessidades de casa. E essa atitude fez com que Noemi levantasse do seu estado de espírito e levantasse também a sua autoestima. É muito bom na família quando há pessoas que estejam animadas, porque uma pessoa animada anima outras. Se uma pessoa estiver triste, cabisbaixa, por mais crises e situações difíceis que esteja passando, as coisas elas não vão começar a fluir porque haverá um sentimento, um desgosto. E quando há um ânimo, é uma pessoa que ela tem esperança, tem confiança, e isso vai fazer com que todos que estejam desanimados comece também a ter um ânimo. Isso foi o papel que Ruth fez em casa. Terceiro, a honra do trabalho no campo de Boaz. Havia um campo de um parente de Elimeleque chamado Boaz, e Ruth foi justamente para esse campo para ajuntar as espigas que os segadores deixavam, abandonavam. E essa era uma prática que, segundo a lei mosaica, era permitida aos pobres, que aquilo que os segadores levassem e caíssem pelo chão poderia ser pego pelas pessoas mais pobres para o seu sustento. Assim, Ruth ela se dispôs a trabalhar no sustento ou pelo sustento da sua casa, dela e de sua sogra.
Ela teve uma iniciativa de persistência, não teve medo de correr riscos, até porque ela era mulher. Ela estava determinada e estava disposta a alcançar os objetivos desejados. Mais adiante, nós podemos ver que no enredo dessa história, diante de descobrir a generosidade de Ruth para com a sua sogra, Boaz ofereceu o seu campo, das suas propriedades, da sua plantação, e também a sua proteção, tanto para ela, tanto para com Noemi. E mais à frente ele se torna o provedor de Noemi e Ruth. E aqui nós temos o grande papel e o começo do desabrochar da vontade de Deus para abençoar essa família. Ponto 4 da lição. Ruth contra o remidor da família. Ruth descobre que Boaz é o remidor da sua família. Ele era um parente mais próximo. Isso estava previsto na lei do remidor. Ruth descobre que este homem, Boaz, é o parente mais próximo de Elimeleque. E segundo a lei, ele poderia ser o remidor dessa herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse desamparada. Aqui claramente nós podemos evidenciar que Boaz tipifica Cristo, que sendo rico se tornou pobre a fim de redimir os homens e fazer deles herdeiros de suas riquezas espirituais. Então, a lição que nós podemos tirar e extrair é que Boaz representa nada mais, nada menos que Cristo. E eu sempre digo nas minhas preleções que a Bíblia ela é toda inspirada e ela toda fala de Cristo. Então, em cada história da Bíblia você vai encontrar a pessoa de Cristo. E essa aqui nós conhecemos e convencemos a história de Cristo ou a pessoa de Cristo na pessoa de Boaz. Há riquezas de Cristo para a tua casa. Há riquezas de Cristo para a minha casa. Há riquezas de Cristo para as nossas famílias. Cristo é o nosso maior remidor. E há bênçãos para aqueles que amam a Cristo. Segundo, Boaz redime Ruth a Moabita. Naquele caso específico, o remidor direto não era Boaz, era um outro homem, porque a terra que pertencia a Elimeleque ela estava à venda. Porém, Boaz dispôs-se a casar com Ruth. E aí ele convence os anciões da cidade, também o antigo dono, para que pudesse fazer assim. Então Boaz ele não somente ia casar com Ruth, mas ele ia pagar o preço da terra direto e pagaria o resgate da viúva. Então foi assim que Ruth entra na genealogia de Jesus, porque ela casou-se com Boaz e após ter se casado com Boaz, ela gerou um filho, a qual recebeu o nome de Obed, e Obed gerou Jessé, que gerou a Davi, e quando Jesus se manifestou na terra, ele tornou-se conhecido como filho de Davi. Lembra quando Bartimeu gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim? Então, Jesus vem da linhagem de Davi, trazendo as raízes de Jessé e também de Obed, e possivelmente também dos seus pais, Ruth e Boaz. Assim ela entrou, na genealogia de Jesus, formando elos na linhagem do Messias. Terceiro, noras e sogras. O relacionamento entre nora e sogra diz muito a respeito ao equilíbrio relacional familiar. Se a relação entre elas não forem sadias, muitas outras relações familiares vão ser afetadas. A história de Ruth e Noemi, a gente aprende que nora e sogra podem superar crises e dores juntas, e que pode haver harmonia na sua unidade. Não somente isso, mas também entre genro e sogro, porque existem muitos problemas dentro de famílias em que a sogra não se dá bem com a nora e vice-versa, e o genro não consegue se dar bem com a sogra ou com o sogro. É muito comum você ver nos dias de hoje brincadeiras que não tem nenhum tipo de graça, de homens que diz que no seu carro a sua sogra vai no porta-mala, outros... Tem uma pessoa que eu conheço que ele tem um carro e ele fez um caixãozinho e ele colocou no Jeep dele e ele botou lá,
caixão da sogra, desejando a morte para a sogra. Então, isso para a família não é bom, e principalmente para uma família cristã, isso é terrível. Precisa haver uma união, né, com essas partes da família para que a harmonia esteja sempre dentro da família. Os momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus, ela nos orienta que devemos glorificar o Senhor em tudo. E isso passa pelos relacionamentos muitos mais próximos dos cristãos. Então, nós aprendemos com a história de Ruth, com a história de Noemi, que o amor, a fé e a esperança conseguem vencer qualquer crise. Se houver exemplos de vida de um verdadeiro cristão, com a fé em Cristo Jesus, nós conseguiremos vencer toda a crise familiar, material, emocional ou espiritual. Deus nos ajude a vencermos essas crises para que o nosso lar seja um ambiente de vitória e de manifestação da glória de Deus. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, deixe teu like, teu comentário, compartilhe com teus amigos. É um comentário muito breve da Escola Bíblica Dominical. Não esqueça de assistir o outro vídeo que eu postei aqui no canal esta semana. E Deus te abençoe e eu te espero na nossa próxima